A ideia de direitos humanos é que cada um de nós, não importa quem somos ou onde nascemos, cada um tem direito aos mesmos direitos básicos. Mas quais são esses direitos? O que são os direitos humanos? Os direitos humanos não são privilégios que alguém pode decidir conceder ou revogar. Eles pertencem a todos, são, portanto, universais. Isso pode parecer algo bastante simples de entender, mas se torna incrivelmente complexo assim que colocamos a ideia em prática. A história por trás do conceito de direitos humanos é bastante longa. Ao longo dos séculos e em diferentes culturas, nós lutamos para definir as noções de justiça. E uma das afirmações mais modernas dos direitos humanos surgiu das ruínas da Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização das Nações Unidas. O tratado que estabeleceu a ONU possui como um de seus propósitos o de reafirmar a fé nos direitos humanos. Foi com esse espírito que no ano de 1948 a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu sou Cíntia Brunelli e nesse vídeo eu vou te trazer as principais informações sobre esse documento tão importante. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece a base para o direito internacional moderno, no que diz respeito aos direitos fundamentais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é baseada no princípio de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Ela lista 30 artigos reconhecendo, entre outras coisas, o princípio da não discriminação e o direito à vida e à liberdade. Ela se refere às liberdades negativas, não negativas no sentido de serem ruins, e sim negativas no sentido de não fazer, como a liberdade de tortura e de escravidão. Ninguém pode ser torturado e nem ser feito de escravo. O documento também traz liberdades positivas, como a liberdade de locomoção e a liberdade de residência. Ela também traz direitos civis e políticos, como a liberdade de expressão, de crença e de reunião pacífica, assim como direitos sociais, econômicos e culturais, como o direito à educação e o direito de escolher livremente a profissão e de ser pago e tratado de forma justa. A declaração não fala quais direitos seriam mais importantes, mas sim fala que eles são universais, ou seja, todos têm direito, independentemente de raça, sexo, nacionalidade ou religião. Nas últimas décadas, o direito internacional dos direitos humanos tem crescido, expandindo a nossa compreensão sobre como protegê-los. Mas aí surge a pergunta: se esses princípios estão tão bem desenvolvidos, então, por que os direitos humanos são tão ignorados em todo o mundo? O problema é que não é tão fácil aplicar esses direitos ou punir infratores. A declaração, apesar de ser altamente respeitada, é uma declaração e não é uma lei. A declaração é mais como uma recomendação. Ela serve como um ideal a ser buscado por nações do mundo inteiro, mas ela não é juridicamente vinculante. Ela atua como se fosse uma bússola moral, apontando qual é o norte que as nações devem seguir. Ela não é lei, mas orienta as leis. Ela não gera obrigações para os estados. É uma soft law, ou seja, uma norma de direito internacional flexível. Assim, caso algum país viole a declaração, ele não pode ser punido. Ela não possui força legal obrigatória. Ela não é um tratado internacional e, portanto, ela não está sujeita aos mecanismos legais que garantem
a execução dos tratados, a declaração atua mais como um instrumento de pressão política sobre os países. Ela também serve de base para muitas constituições nacionais e também para tratados internacionais que são juridicamente vinculantes. Quando um país ratifica um tratado internacional, ou seja, ele aceita aderir ao tratado, aí sim, esse país será obrigado a respeitar esse tratado, sob pena de sofrer sanções internacionais. Desde que a ONU foi criada, já foram criados diversos tratados internacionais sobre direitos humanos, como pactos sobre direitos civis e políticos, sobre discriminação racial, sobre tortura, sobre direitos da criança, da mulher, da pessoa com deficiência. E quando um país aceita aderir ao tratado e incorporá-lo ao seu próprio ordenamento jurídico, aí sim ele pode ser exigido pela comunidade internacional. Entenda, os países possuem soberania, então um país não pode mandar no outro. Mas, caso o país tenha aderido a um tratado, ele deu a sua palavra e os demais países e organismos internacionais podem cobrá-lo, caso ele descumpra a palavra dada. É assim que funciona. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um tratado, ela é uma recomendação, é um ideal que nós devemos aspirar. O seu conteúdo foi um forte marco ético, mas ela não tem o poder de impor sanções legais. Quando os países violam a declaração, os mecanismos para corrigir essas violações são fracos. Os principais órgãos da ONU até podem investigar as violações, mas não podem forçar os estados a mudar uma política interna ou compensar as vítimas. Por exemplo, o artigo 24 da Declaração diz que toda pessoa tem direito ao repouso, com limitação das horas de trabalho. Mas será que essa limitação de horas de trabalho é realmente respeitada em todos os países? Como, por exemplo, na China? Eu acho que não. E você? O que é que você acha? Atenção! Existe algo bem importante que você precisa saber, especialmente se você está assistindo a esse vídeo aqui para prestar alguma prova, como um concurso público ou algo assim. Você precisa saber como é que os tratados internacionais entram no nosso ordenamento jurídico. É mais ou menos assim. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, atenção, apenas sobre direitos humanos, que forem aprovados pelo mesmo quórum de aprovação das emendas constitucionais, que é de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado, são considerados equivalentes às emendas constitucionais, mas precisam ser sobre direitos humanos. Aí esses tratados adquirem status de norma constitucional, desde que tenham o mesmo quórum de aprovação das emendas constitucionais, 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. E se o tratado não falar sobre direitos humanos? Aí ele não vai precisar passar pelo quórum de aprovação das emendas e ele vai ser incorporado ao nosso ordenamento jurídico com status de lei ordinária. Não é só porque existe um tratado internacional que ele já vai valer automaticamente no país. Não, ele vai passar por um processo de incorporação ao nosso ordenamento jurídico e após esse procedimento ele vai ser válido no Brasil como uma lei ordinária. Ou ele pode adquirir o status de emenda constitucional se ele for aprovado pelo mesmo quórum das emendas constitucionais, 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. Um exemplo disso é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Essa convenção possui status de emenda constitucional, pois foi aprovada pelo quórum de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. Eu estou repetindo isso porque é importante, então preste atenção. Devido a essa convenção internacional, criou-se o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aliás, eu já tenho vídeo aqui no canal sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E eu tenho também um outro vídeo de introdução aos direitos humanos. E também tenho muitos outros vídeos sobre direitos humanos, que estão todos em uma playlist, uma lista gratuita de vídeos incríveis aqui do canal, com vários temas importantíssimos de direitos humanos. Você precisa assistir. Especialmente se você está se preparando para alguma prova. Aí você realmente precisa maratonar essa lista gratuita, porque ela vai te ajudar pra caramba. Outra playlist que é sensacional é a lista grátis de vídeos sobre direito constitucional. Olha, essas 2 playlists estão fantásticas. Playlist de direitos humanos e playlist de direito constitucional. Assista as 2. Especialmente se você está se preparando para alguma prova. Olha, ali tem muito ouro para você estudar. Faça a maratona CintiaFlix. Aproveite! Elas vão te ajudar muito com os seus estudos. Eu quero te ajudar, eu tô aqui querendo te ajudar, mas você precisa fazer a sua parte, que é assistir aos vídeos, porque eu ainda não tenho a habilidade sobrenatural de fazer o conteúdo entrar automaticamente na sua cabeça, como se fosse um download, baixando direto no seu cérebro. Não, eu não posso, eu não consigo, eu não faço milagres. Então você precisa assistir aos vídeos. Faça a sua parte, que é assistir aos vídeos, para você entender esses assuntos. E isso vai te ajudar muito na sua prova, muito mesmo. E se você busca um passo a passo, desde o início, na ordem, para você entender o direito desde o começo, a minha melhor recomendação é assistir ao curso Primeiros Passos no Direito, cujo link está na descrição do vídeo. O Primeiros Passos no Direito é o curso pensado para trazer a base do direito, para quem está começando, ou para quem já começou, mas sente que a sua base está meio fraca, meio capenga, precisando ser fortalecida. É um método que eu desenvolvi para você começar a compreender o direito e ampliar a sua visão jurídica. O foco das aulas está nas disciplinas iniciais, porque são as mais importantes para a construção do seu raciocínio. A minha ideia foi a de criar um método que qualquer pessoa possa aprender, seja qual for a sua base atual. Ali eu te mostro que é possível aprender o direito de um jeito simples e leve, com tranquilidade, sem ficar tropeçando em explicações complicadas. Ele é bem mastigadinho para você entender absolutamente tudo. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode decidir se esse curso é mesmo para você. Lembre também de assistir a mais vídeos aqui do canal. Eu tenho centenas de vídeos para te ajudar a compreender as questões mais importantes do direito. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você aproveitar. Até!